Bom, nessa aula agora a gente vai ver os tempos perfeitos. Eu vou até colocar aqui, olha, presta atenção. Vou colocar aqui, olha, tempos perfeitos. Ou em inglês a gente chama de perfect tenses, beleza? O que são esses tempos perfeitos? Bom, esses tempos perfeitos são os tempos que usam os verbos nos particípios perfeitos. Lembra aquela tabela que eu te dei? Tu tem o verbo no presente, na sua forma infinitiva, depois tu tem o verbo no passado, e tu tem uma terceira forma, que são os particípios perfeitos. É agora, é nessa aula que a gente vai usar esses verbos, beleza? A gente viu em algumas questões, mas é agora que a gente vai aplicá-los, beleza? Por isso que é bom vocês gravarem, porque os verbos regulares, eles usam as formas regulares a partir daquelas regras que a gente viu. Mas os verbos irregulares, eles têm formas próprias, tanto para o passado como para o particípio passado. Então dá uma olhada naquela tabela e bora gravar. Aqui a gente vai ver outros, mas eu não vou colocar no quadro, apenas nos exemplos. Vocês têm que gravar, beleza? Bom, ao todo são 6 tempos perfeitos. 6 tempos perfeitos. O primeiro é o presente perfeito. O segundo, presente perfeito contínuo. O segundo, o terceiro, passado perfeito. O quarto, passado perfeito contínuo. O quinto, futuro perfeito. E o sexto, seguindo a lógica, futuro perfeito contínuo. Mas não bora pirar não, a gente vai ver o primeiro. E outra, isso é muito fácil. Eu não sei porquê, tipo, se tu for perguntar para um estudante de inglês o que ele acha mais difícil, primeiro, ou ele vai dizer tempo perfeito, ou ele vai dizer modal, ou ele vai dizer modal e depois tempo perfeito. Eles sempre se embanando nesse aqui, mas não é difícil, cara. Isso é muito, muito, muito fácil, beleza? Outra coisa, a gente tem que ter em mente que as variações de uso de cada um no dia a dia, no inglês falado, no inglês formal, nas conversas, elas variam muito. Por exemplo, tem casos que tanto faz tu dizer presente perfeito como presente perfeito contínuo. Só que não vai sair na rua dizendo que o professor Rodrigo falou que numa questão tu pode usar os dois. Repara numa coisa, se fosse possível numa questão usar os dois, duas coisas. Ou a questão ia ser anulada, né? Ou a questão ia estar errada. Uma das duas, né? Por quê? Porque por mais que no dia a dia a gente possa usar um, dois, às vezes até três tempos verbais distintos para determinar uma única expressão, uma única ação, numa questão tem que ter alguma coisa que te indique qual tu usar. Porque, por exemplo, se vier duas certas, a questão está anulada, beleza? Então, entende uma coisa. Tem 6 tipos ali. Em alguns casos, você vai poder usar 2 ou 3. No dia a dia, em questões, a gente tem que saber interpretar esses casos. A gente tem que saber qual usar. Como eu te falei, se tiver 2 na mesma questão, a questão está anulada. Então, tu tem que saber as regras, as definições, os usos de cada um gramaticalmente para tu poder resolver as questões. Porque não vai chegar numa questão e dizer assim, eu acho que essa questão está errada. Por quê? Porque no dia a dia eu não falo assim, claro, eu estou acabando de te falar que tu tem que ter uma base gramatical para tu poder resolver a questão. Tá entendendo? Então bora começar. Bom, o primeiro caso é o mais fácil e é muito fácil de ser escrito. Na verdade não é o mais fácil. Todos eles são bem fáceis, só que alguns fogem do nosso português. Por isso que a gente costuma assim enrolar. Mas o primeiro a gente fala bastante. Qual é o primeiro? O primeiro é o presente perfeito. Vou colocar aqui, olha. Presente perfeito. Vou colocar em inglês, né? Fica melhor. Present perfect. Olha aqui. Present perfect. Dificuldade? Nenhuma. Eu acho que todo mundo já viu isso. Mas se não viu, bora ver de novo do basicão, partindo do zero. Então, bora lá. Para a gente escrever frases nos tempos perfeitos, nos perfect tenses, a gente precisa de estruturas. Essa estrutura, ela normalmente não muda. Ou normalmente ela só se acrescenta alguma coisa. Mas a principal, ela não muda. Então, bora ver qual é a estrutura do presente perfeito. A estrutura do presente perfeito é a seguinte. A gente tem que ter o sujeito, claro. A gente tem que ter o auxiliar. O auxiliar do presente perfeito são dois. A gente tem o have e o has. Tu já deve saber por quê, né? I, you, we, they. E aqui terceira pessoa, he, she, it. Beleza? Então olha aqui. Sujeito mais have ou has mais o verbo
o verbo no particípio passado, beleza? Tu não vai te esquecer disso aqui, tem que ter o verbo no particípio passado. Agora, bora abrir uma janela lá no canto para a gente poder colocar isso de uma forma mais exata. Olha aqui, olha. Lembra que eu te falei lá, tu tem dois auxiliares, tu tem o have e tu tem o has, beleza? Então, bora colocar aqui, bora colocar os pronomes aqui. A gente tem o I, a gente tem o you, a gente tem he, she, it, a gente tem o we, a gente tem you, e por último a gente tem o they, beleza? Novidade nenhuma, né? Isso tá no sangue já, né? Tá. Agora, qual que a gente vai usar? O auxiliar desses aqui é os mesmos dali. Terceira pessoa a gente vai usar o has. Então, bora colocar aqui, olha. I have, you have, e nesses três aqui, has, repara que é a desinência da terceira pessoa, olha. Lembra que o has, nesse caso, além de ser um auxiliar, ele também é o quê? É um verbo que explica a ação, né? O verbo ter, o verbo ter, em alguns casos, o verbo possuir também, né? Então, bora aqui, olha. Bora ver aqui. I have, you have, he has, she has, it has, beleza? Desinência terceira pessoa normal. E aqui, we have, you have, beleza? E they have. Novidade nenhuma, né? Olha aqui, essa aqui eu digo que é a forma afirmativa, aquele velho papo, né? Então tu já sabe o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aquele quadrado lá, basicão, né? Tá, depois disso aqui, o que que a gente tem? Se a gente tem a forma afirmativa, bora ver outra coisa aqui antes da gente ir para a forma negativa. Lembra lá que a gente tem as contrações? A gente usa as contrações com o verbo to be, a gente pode usar a contração com o futuro. Agora a gente vai ver a contração daí, beleza? Olha, a contração daqui vai ficar assim, olha. A contração daqui vai ficar assim, olha. Tu pode dizer I have, ou tu pode dizer... Olha, tu pode dizer I have, ou tu pode dizer o quê? I've, beleza? Olha aqui, olha. I've. Dificuldade nenhuma, olha aqui. Tu pode dizer you have, ou tu pode dizer you've, beleza? You've, olha aqui. Vou colocar todos aqui logo, olha. He, she, it, we, you e they, beleza? Olha aqui, dificuldade nenhuma, né? Então olha aqui, segue a lógica. I've, you've e aqui a contração não vai entrar o VE, por quê? Não tem VE aqui, né? Então o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar o has, vai ficar his, beleza? Aqui, x, aqui, it, beleza? We, we've, you, igual lá em cima, you've, e they have vai ficar they've, beleza? Dificuldade nenhuma, né? Muito fácil. Tá, bora ver agora as formas negativas. Bora ver a forma negativa agora. Bom, a gente tem lá os pronomes, né? Eu vou colocar aqui de novo, olha, I, you, he. Tá, e assim como a gente tem as formas negativas no verbo to be, no passado, no futuro, a gente tem a forma negativa com o auxiliar do presente perfeito, que a gente vai ver depois que são o mesmo auxiliar lá dos tempos perfeitos em geral, né? Então, aqui não é diferente, cara. Vai seguir as mesmas regras de lá. Quando a gente quer fazer negativa, a gente faz o quê? A gente coloca a partícula negativa, o not, né? E aqui, então vai ficar assim, olha. A gente já viu que vai ficar I have. I have o quê? I have not. Olha aqui a novidade. Novidade pra cá, né? Porque antes a gente já viu, não tem nenhuma novidade. Olha aqui. You have not. E aqui? He have. Vai ficar assim, he have. Não viaja na terceira pessoa, só porque tem um not tu não vai mudar. Então vai ficar he has not. Aqui vai ficar o quê? Vai ficar she has not. E aqui vai ficar o quê? It has not. E aqui? We have not. Vai fazendo comigo aí, falando também, repetindo, que isso é bom. Não só para tu gravar, mas, sei lá, para tua pronúncia também, né? Às vezes a gente quer chegar numa garota falando inglês ali,
já sabe falar what I have done. Lembra lá da música do Linkin Park? Olha aqui, olha. Lembra lá que ele fala assim, what I've done. Pois é, olha. O que ele fala lá? Ele fala assim, olha. Linkin Park, vou colocar aqui, olha. Linkin Park. Lembra lá da música? Olha, a gente já viu aqui, olha. What I've done. Olha aqui, olha. Beleza? A música lá do Linkin Park, não esquece, né? Já dá pra tu gravar, olha. A gente já pode cantar pra menina, né? Então tá. Olha aqui, olha. A gente tem as contrações na forma afirmativa e a gente tem as contrações na forma negativa. Beleza? É a mesma coisa. Lá do simple present, do futuro, então vai ficar assim, olha. I have not, a gente vai unir os dois, o have e o not. E aqui a gente vai unir o has e o not. Como é que vai ficar? I haven't. Olha aqui, olha. You, vai ficar o quê? You haven't. E aqui vai ficar he hasn't, né? Olha aqui, olha. He hasn't, olha. Has, N, apóstrofe T. E aqui, she hasn't, it hasn't. E aqui, we haven't. Beleza? E aqui, you haven't. E aqui, they haven't. Dificuldade? Nenhuma, né? Muito fácil. Então isso aqui a gente diz que é a forma o quê? Forma negativa. Beleza? Forma negativa. Tá, não sobrou espaço aqui para colocar a forma interrogativa. Bora colocar lá. Mas, cara, forma interrogativa é a mesma coisa de todos os outros. Quando tu quer fazer uma frase na forma interrogativa com o verbo to be, tu tem o auxiliar e o pronome auxiliar. Tu faz o quê? Tu inverte. Simple present, pronome auxiliar, inverte. Passado, pronome auxiliar, inverte. Futuro, pronome auxiliar, inverte. Aqui tu acha que vai fazer o quê? Segue a lógica, né? Então vai ficar aqui, olha. Have, vai ficar, olha. Have, I. E alguma coisa lá. Aqui vai ficar o quê? Have, you. E alguma coisa pra lá. Vai ficar o que aqui? Has, he. E alguma coisa pra lá. Vai ficar o que aqui? Has, she. E alguma coisa pra lá. Aqui, it. Aqui vai ficar has, it. E alguma coisa pra lá. E aqui todo o resto, né? Vai ficar have we. Olha aqui. Have we. Aqui. Have you. Beleza? E o último. Have they. Beleza? Novidade nenhuma, né? Dificuldade zero. Então tá aqui, olha. A gente tem a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa, né? Vou colocar aqui, olha. Forma interrogativa. Não esquece que a gente, além da forma interrogativa começando com auxiliar, a gente pode ter as formas interrogativas começando por pronomes interrogativos, beleza? Que é o caso da música do Linkin Park lá. What I have done, beleza? What I have done começa pelo pronome interrogativo. Aqui, quando tu começa uma pergunta pelo auxiliar, lembra como é que a gente responde? A gente responde com sim ou não. Então aqui vai ficar yes, I have. Yes, she has. No, she hasn't. No, it hasn't. Beleza? Quando a gente começa pelo pronome interrogativo, a gente responde a pergunta. Beleza? A gente responde com uma informação, não com sim ou não. Então, agora que a gente já viu isso aqui, vai ficar muito fácil, né? Então, olha aqui, olha. Presente, perfeito. Qual é a estrutura? Sujeito, o auxiliar, have ou has, por que dois? Porque tu tem pronomes para ser usado em cada um. O resto vai usar para a terceira pessoa do singular. E o verbo no particípio passado. Bora ver uns exemplos aqui. Olha aqui, olha. Eu vou colocar exemplo aqui, olha. Exemplo. Olha aqui um exemplo. Um exemplo. I. Qual é o auxiliar? Qual é o auxiliar aqui? I have. Bom,
I have. Como é que eu posso reescrever isso aqui? Eu posso reescrever assim, certo? I. Eu não posso escrever assim? I've. Pois é. Então olha aqui, olha. I have ou I've. E o verbo? Qual é o verbo? Bora colocar aqui. I have done my work all day long. Beleza? Olha aqui. I have done my work all day long. Olha aqui. Eu fiz o meu trabalho o dia todo. Eu trabalhei o dia todo. Entendeu? Olha aqui. I have done my work all day long. Nesse primeiro momento não é muito bacana tu traduzir. Você vai ficar assim, olha. Eu tenho feito o meu trabalho o dia todo. Pode até ser. O que tu tem que entender é a ideia. Lá na frente a gente vai ver. Então tu pode traduzir assim, ó. Eu tenho feito o meu trabalho o dia todo. Eu trabalhei o dia todo. Por mais que isso aqui não seja o verbo, seja o substantivo, mas passa essa ideia. Eu fiz o meu trabalho o dia todo, beleza? Tá, outro exemplo, bora colocar aqui, olha. She. Qual é o auxiliar? O auxiliar agora vai ser have? Não, o auxiliar vai mudar, né? Vai ser has, beleza? Terceira pessoa. She has, ou pode ficar assim, como é que pode ficar? She o quê? She's, beleza? O quê? She has studied. She has studied since she arrived. Olha. She has studied since she arrived. Então, olha aqui, olha. Ela tem estudado desde que ela chegou, beleza? Ela está estudando desde que ela chegou, ou ela estuda desde que ela chegou, ela estudou desde que ela chegou, beleza? Presente perfeito, ok? Tá, agora como é que a gente vai fazer isso na negativa? Essa aqui é a forma afirmativa, né? Eu nem coloquei aqui, olha. Tá aqui, olha. Forma afirmativa. Olha aqui, olha. Forma afirmativa. Tá, e se a gente quisesse passar isso para forma negativa, vai ser diferente? Não. Vai ser a mesma coisa, só que a gente vai colocar o not. Olha, a gente já viu lá. Se a gente já viu lá, fica muito mais fácil, né? Então, bora colocar aqui, olha. Por exemplo, exemplo. Tem dois exemplos, vou colocar os dois logo aqui, olha. Exemplo, olha aqui, olha. I o quê? I have not done. I haven't done. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. I, beleza? E aqui, I haven't. Olha, I haven't e o verbo. I haven't done. Repete o resto. I haven't done my work all day long. All day long. Beleza? E aqui, como é que vai ficar? Olha, she haven't. Não, she hasn't. Olha aqui. She hasn't, o que? Studied since she arrived. She hasn't studied since she arrived. Beleza? Tá, bora começar a identificar alguns verbos aqui. Por exemplo, done. Done é o quê? É o particípio do verbo do, beleza? Então bora colocar aqui, olha, só pra gente ter uma noção. Eu vou apagar isso aqui, tá? Olha aqui, olha. Lembra lá das três formas do verbo do? A gente tem o do no presente, a gente tem o did e depois a gente tem o quê? A gente tem o done, beleza? Então bora colocar aqui, olha. A gente tem o do, depois a gente tem o did e depois a gente tem o done. Te fazer uma pergunta agora muito difícil, só gênio responde. Esse aqui é um verbo regular ou irregular? Se tu disser que é regular, eu acho melhor tu estudar, que tá pegando. Isso é um verbo irregular, rapaz. Olha aqui, tu não tá vendo que é tudo diferente aqui?
Tem alguma regra para fazer essa conjugação aqui? Não, né? Então olha para cá. Studied. Qual é o verbo original? O verbo original não é esse aqui? Study. Depois o passado dele vai ficar studied, beleza? E o particípio passado dele? O particípio passado dele vai mudar? Não, vai continuar studied, beleza? Então, outra pergunta muito difícil. Regular ou irregular? Irregular tá lá, tu não tá vendo que segue uma regra aqui? Olha aqui. Os dois são iguais, né? Olha aqui, qual é a regra quando o verbo termina em Y precedido de consoante? A gente manda o Y para o espaço e coloca IED. Pelo fato de ser regular, se repete no particípio passado. Beleza? Ok. Bora ver agora as formas interrogativas. Formas interrogativas. A gente viu lá a forma afirmativa, forma negativa. Bora colocar aqui. Forma interrogativa, beleza? Forma interrogativa. Tá, olha aqui, olha. Bora usar esses mesmos dos exemplos, né? A gente está seguindo a lógica. Olha aqui, olha. Exemplo e exemplo. Olha aqui, olha. I have done my homework all day long. Se eu quisesse fazer uma pergunta de sim ou não, que não é o caso aqui. Aqui eu não começo com sim ou não. Mas bora transformar isso aqui para pergunta? Bora. Vai ficar como? I have done my homework all day long. Bora transferir a pergunta. Se lá eu estou respondendo, quem pergunta é para mim. Então a pergunta vai ser, você tem estudado? Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha. Have, o quê? Have you. Olha aqui, olha. Auxiliar, pronome e repete o resto. Have you done your... Olha, preste atenção aqui que o adjetivo possessivo também mudou, né? Se eu respondo com my, eu vou perguntar com seu. Have you done your work? Have you done your work all day long? Quando eu termino a pergunta, eu coloco o quê? Ponto de interrogação. Então, have you done your work all day long? Muito fácil, né? Dificuldade nenhuma. Olha aqui, olha. Segundo exemplo. She has studied since she arrived. Como é que eu faço a pergunta disso aí? Muito fácil também, né? Vai ficar assim, olha. Has. Opa, comecei bem. Depois do has vai ficar has she. Has she. O quê? Has she studied? Has she studied since she arrived? Has she studied since she arrived? Olha aqui. Muito fácil, né? Brincadeira de criança. Como eu te falei, num Sonic isso não vem na iPhone. Mas se tu não souber fazer essa transformação, pai, tu vai ter um déficit lá na frente, um catatal de questão, né? Pra não falar palavrão. Então olha aqui, olha. She has studied since she arrived. Beleza? Forma interrogativa. Tá. Agora que a gente já viu, a gente tem que ver os usos desse negócio. Porque não é só saber escrever, né? A gente tem que saber quando usar. Então repara que a gente sempre começa sabendo escrever, aprendendo a escrever. Olha aí, a gente mostra a estrutura, mostra a interrogativa, afirmativa, negativa, mas a gente tem que saber quando usar. É que nem português, tu sabe escrever uma frase. Mas se tu usar ela num momento errado, tu pode te complicar, né? A pessoa pode entender errado, ou pode entender que tu não sabe falar. Em inglês principalmente, às vezes o cara que sabe falar inglês, ele chega lá e fala alguma coisa errada. Então a gente tem que saber como usar, né? Mas como eu te falei, no dia a dia isso é relativo. Claro que tem mais discrepâncias, né? Por exemplo, tu vai usar o Simple Past com Future Perfect Continuous, não tem nada a ver. Agora tu ficar em dúvida, muitas vezes entre usar o Present Perfect Continuous até vai. Porque às vezes é cabível o uso de ambos nas situações. Tá, mas deixa isso pra lá, isso é papo furado. Bora pra cá agora. Quando é que a gente vai usar esse negócio? A gente vai usar em alguns casos. O primeiro caso que a gente vai usar, 1.1, o primeiro caso
é quando a gente fala de uma ação no passado em um tempo indefinido. Ou seja, traduzindo, a gente vai usar o present perfect quando a gente fala de uma ação que aconteceu no passado em um tempo indefinido. Por exemplo, bora ver o exemplo que está aqui no material. Ah, tá, esse exemplo é bacana. Olha aqui, olha aqui, olha. I have fixed. I have fixed my PC. Olha, I have fixed my PC. Eu consertei o meu computador. Repara, qual é o primeiro caso? Quando tu fala de uma ação que aconteceu no passado, ela já aconteceu em um tempo indefinido. Olha aqui, olha. Tu tem tempo definido? Tu tem algum marcador temporal, pelo menos, para dizer que é definido ou não? Nem marcador temporal tu tem, né? Então, olha aqui, ó. I have fixed my PC.